Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Nós estamos inclinados a vermos a parte frágil da comunidade. Nós podemos até não dizer para os outros de fora, mas nós temos os olhos fixos na parte frágil da comunidade e deixamos e perdemos tempo de ver as belas maravilhas que Deus está realizando e que o Senhor realiza nos corações e que Deus realiza na parte interna da comunidade. E isso eu senti em Deus de falar para você e para nós da comunidade Canção Nova. Vamos pedir a Deus a graça de vermos o bom da nossa comunidade. Não é aquela comunidade que é ideal. Não é a comunidade Canção Nova que é ideal. Não é o Shalom que é ideal. Não é a porta do céu que é ideal. É a sua comunidade que é a ideal. Foi aí que Deus atraiu você. Foi aí que o Senhor chamou você. E você tem a sua parte de fazer com que a sua comunidade brilhe para a igreja, para a realidade em que ela está inserida, como os luzeiros no céu. Eu amo a minha comunidade. Eu amo a Canção Nova. E eu dou e quero dar a minha vida inteira a serviço do Senhor dentro da comunidade Canção Nova. Eu não amo a comunidade Canção Nova hoje porque ela é conhecida, porque ela tem meios de comunicação, porque nós não temos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, essas coisas todas. Nós evangelizamos pelos meios de comunicação. Eu não amo a Canção Nova porque estou aparecendo no vídeo agora. Eu amo a Canção Nova porque eu amo a Canção Nova. Eu amo o Eto porque eu amo o Eto, meu marido. E não porque ele é um grande administrador, como muitas pessoas dizem. Não, eu amo o Eto. Eu amo o Eto desde o momento que o Senhor colocou no meu coração que eu devia amar aquele homem sem receios, sem medo. Porque Deus haveria de colocar no meu lado aquela pessoa, para que fosse o meu companheiro, meu cônjuge na missão. Eu amo o Eto, eu amo a Canção Nova, porque desde os primeiros momentos, quando nós nos reunimos, ainda antes, como eu dizia agora há pouco, de nós fazermos o nosso primeiro compromisso, que foi em 78, em 77, o Padre Jonas já reunia um pequeno núcleo de religiosas, rapazes, moças ao seu derredor, e nós já estávamos vivendo em comunidade antes de oficializarmos. Eu amo aquela comunidade que nasceu lá, perseguida, muito perseguida, continua ainda, mas antigamente principalmente, muito perseguida, muito desacreditada. Um bando de jovens à sombra do Padre Jonas. Naquela época, era o que diziam. Eu amo. Eu penso que naquela época eu vivia ainda mais comunidade do que agora. Porque naquela época nós éramos muito poucos. Nós éramos um só coração e uma só alma, até nas nossas brigas. Até nas nossas brigas. Porque a gente brigava muito, mas a gente amava muito. E essa foi a grande graça que eu experimentei para amar e ser fiel à Canção Nova hoje. Mas, quero dizer,
Para tudo isso, teve um segredo. Quando a comunidade Canção Nova nasceu, e você pode pensar na sua agora, estou falando da minha, mas cada um de nós vamos voltar ao nosso tempo, voltar ao tempo dos fundamentos da comunidade, e lembrar como Deus chamou você, chamou vocês, o carisma, como Ele reuniu vocês. A nós, desde os inícios, o Senhor nos dizia que nós seríamos para sempre uma comunidade de amor e adoração. Nós nem entendíamos direito isso aí. Amor e adoração. Nós fazíamos sempre muita adoração. A Canção Nova é uma comunidade eucarística, onde nós primamos a adoração ao Santíssimo, a vida de oração. E a comunidade foi entender com muito tempo e com muita luta que a única maneira de nós nos tornarmos uma comunidade de amor era adorando o Senhor. E quando Deus nos deu o Espírito Santo na capelinha, através do Padre Paulo Figueiredo, que já morreu, era muito novinho na comunidade, ele saiu com essa expressão ungida: eu vos faço, por profecia mesmo, uma comunidade de amor e adoração. Nós assim falávamos, nós somos uma comunidade de amor e adoração, naquela infantilidade que nós éramos, mas uma brigaiada danada, uma vida fraterna atropelada, um julgamento assim do outro extraordinário, uma inveja, um ciúmes do outro, então, uma competição do lugar, a formação, porque quando eu era escolhida para formador, o outro ficava com inveja, quando eu era escolhida, o outro era escolhido, eu ficava enciumada, e era aquele balaio de gato, saco de gato. Imagina os sacos todos, os gatos todos num saco só. Quantos são da sua comunidade? 9? 66? 66 gatos num saco só. Nós éramos assim. Os gatos todos num saco só. E eu me dava muito bem com meu irmãozinho, muito bem com a minha irmãzinha. E de repente, ele era escolhido para meu coordenador. A partir daquele momento, nascia um muro entre nós dois. Ou ele era escolhido para meu formador, eu na minha autossuficiência, nascia um muro. Já não era mais meu colega de quarto, meu amigo, meu companheiro, meu camarada, minha camarada, que eu partilhava todas as coisas. Meu formador? Eu só falo das minhas coisas. Uma pessoa de alto grau de espiritualidade, logo ele, que eu conheço. E assim por diante. Eu vivi, nós vivemos situações assim. E fomos percebendo que a única maneira que nós pudéssemos vencer a barreira desse amor fraterno tão quebrado era pela oração e adoração. Quanto mais orantes, mais o Espírito Santo tinha espaço em nós. Quanto mais vivos na nossa vida de oração, mais vivos na nossa vida fraterna. E isso foi acontecendo na experiência. Até digo, aqueles que vivem em comunidade, que não fizeram ainda os seus estatutos, as suas regras de vida, não se apressem. Não queiram escrever assim a sua regra de vida, como se a regra de vida tivesse que nascer antes da experiência. Não dá certo. O carisma nasce com a vida,
Os dons vêm com a vida, a definição da vontade de Deus para a comunidade, vem com a experiência da comunidade. E a partir da experiência, o Senhor, o Espírito Santo, nos leva a escrever as nossas regras de vida, a colocarmos no papel. E foi assim conosco. E continua a ser, porque a comunidade Canção Nova não é uma comunidade pronta. Nós temos nas nossas regras de vida que nós não somos uma comunidade pronta. Nós somos uma comunidade em constante formação. Temos que estar abertos ao novo, temos que estar abertos às mudanças, às transformações, porque se não fosse assim, o Espírito Santo seria muito acanhado. É ou não é? Tímido. O Espírito Santo está sempre suscitando mudanças e nós temos que ter docilidade para, na comunidade, quer sejam os mais novos, ou quer sejam os líderes, os donos, entre aspas, os chefes, os anciãos da comunidade, estarem abertos às mudanças, aquilo que Deus está realizando. Por quê? Você conhece muito bem. Qual é a comunidade que não conhece esse texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos pegar aí na nossa Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É um dos textos mais conhecidos de todas as comunidades. Ele se intitula Virtude dos Primeiros Cristãos. A palavra diz assim no versículo 42, eu vou tomar o versículo 42 e 46. 42 e 46. Perseveraram eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Nesse momento nós estamos refletindo sobre a oração, a perseverança. Eles ficavam perseverantes na oração, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. 46. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. A comunidade não era alienada, ela não era fora da vida da igreja, ela não era algo à parte, mas, diz a palavra do Senhor, unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Os cristãos, aqueles que estavam a caminho, iam todos os dias frequentar o templo. Por quê? Porque ali eles tinham a doutrina dos apóstolos, eles tinham os ensinamentos da igreja, e através dos ensinamentos da igreja, eles se punham em oração. E a graça de Deus acontecia. A graça de Deus os perseguia. E aqui nós vemos algo muito importante, que só a vida de oração de uma comunidade pode realizar, como eu estava dizendo agora há pouco. Só a vida de oração, a comunhão em oração, a comunhão, a reunião na doutrina da igreja, nos ensinamentos dos apóstolos, só isso pode segurar tantos gatos dentro de um saco só. Amansar. Só isso para amansar. Porque a unidade, e nós vemos aqui nesses versículos, é uma das ideias mestras, é a ideia central das primeiras comunidades. E é aquilo que a tentação mais quer quebrar.
Por isso que Jesus rezou na sua última oração: Pai, que todos sejam um. Não é fácil na comunidade todos se tornarem um, num só coração e numa só alma, como está escrito aqui. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Eles louvavam a Deus e cativavam a simpatia de todo o povo, diz o versículo 47. Eles louvavam a Deus, eles tinham a simpatia de todo o povo, eles cativavam a todos, porque eles tinham uma experiência comum, o amor fraterno, a unidade pela oração. E vendo a vida dos primeiros cristãos, nós podemos concluir que não é impossível para os nossos dias. Deus quer que aconteça isso. E isso só vai acontecer em uma comunidade cheia do Espírito Santo. Em uma comunidade sedenta do Espírito Santo. Quando uma comunidade deixar de olhar tanto os defeitos uns dos outros. Ou porque aquela pessoa não canta direito. Ou porque aquela pessoa não lava aquele banheiro direito naquele dia de encontro. Ou porque aquela pessoa tem esse defeito que eu não aceito. Todos temos defeitos. Eu imagino se o Padre Jonas fosse me excluir, meu Deus, pelos meus defeitos. Eu imagino se ele fosse deixar de lado cada um de nós pelos nossos defeitos. Ou até nós olhássemos para ele como líder e os líderes da nossa comunidade e disséssemos assim: nós precisamos de outros líderes? Esses não servem para nós? Padre Jonas viaja demais. Desde os inícios ele sempre viajou. Desde os inícios ele não parava, ele tinha que dar tempo à renovação carismática, à igreja, aquilo que o bispo solicitava dele. Ele não serve para nós, vamos pôr para conduzir a nossa comunidade outra pessoa, mais eficiente, com métodos, com pedagogia. Ele nunca teve uma pedagogia. A Canção Nova nunca teve uma pedagogia, a não ser a pedagogia do Espírito Santo. E quando ela quis implantar uma pedagogia, o PRH, quase que nós fomos de barco afora naufragados. Foi preciso, com muita humildade, o nosso fundador ajoelhar-se diante dos pés de Nossa Senhora em Fátima e dizer a Nossa Senhora: Mãe, socorra-me, porque estamos sucumbindo. Dai-me a graça de discernir, dai-me a graça de perceber, Mãe. Interceda por nós. E foi através de Fátima, num retiro onde Nossa Senhora falou com o Padre Jonas, que ele tivesse confiança, que ela ia cuidar de tudo. E um ano depois, na mesma data, dia 2 de novembro, quase no mesmo horário em que o Padre Jonas estava diante da mãe ajoelhado, ele rompeu com o PRH. E ele assumiu que a única pedagogia que a Canção Nova tem para conduzir os seus membros é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos, é a graça do Espírito Santo. Há momentos na comunidade que não adianta jogar pedras. A única solução é a oração. Nós temos visto isso aqui. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado em uma comunidade
pela oração. Mesmo que se leve um longo tempo, mesmo que você veja que as coisas não andam e esteja percebendo que nada vai para frente, e você já exortou, você já falou, você já teve paciência, você já fez de tudo, e não aconteceu nada. Então você está precisando rezar mais. Há um fato aqui, que aconteceu conosco agora há pouco, e eu não vou contar o fato, como eu disse, há coisas íntimas nossas, como íntimas suas, que não dá para contar, como na vida de um casal, de uma família. Nós orávamos, a comunidade inteira orava. E toda a comunidade se juntava a orar. E quantas vezes as pessoas me procuravam Padre Jonas, e uns aos outros, e diziam, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas como convencer? Como você convencer alguém que o plano de Deus, que ela tem certeza que é o plano de Deus, não é o plano de Deus? Porque às vezes tem isso na comunidade. A comunidade inteira está vendo que não é da vontade de Deus uma coisa. Mas aquela pessoa em causa, não é o Senhor, Ele falou comigo pela palavra. Eu abri a Bíblia, o Senhor falou a mim. Ele me deu várias confirmações. Ele falou comigo. Não, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Aconteceu esse fato, aconteceu aquele outro fato. Esta profecia. Estou falando para nós carismáticos que sabemos o que significa isso, né? Mas, mesmo que não seja carismático, você sabe quando você às vezes tem aquela certeza que é da vontade de Deus, mas não é da vontade de Deus, e só você pensa que é da vontade de Deus. E nós orávamos. E havia uma data que algo ia acontecer. Aquela pessoa já tinha tomado a decisão. E a comunidade, o próprio fundador, nós víamos que a pessoa era da comunidade, a pessoa era... Também mandar a pessoa embora, só porque ela não estava acertando na vontade de Deus, estava teimando. Não era o caso. Ela tem o carisma, é fiel, aquela pessoa é amada e ama na comunidade e corresponde ao carisma. Mas nós orávamos. Eu, como mãe espiritual da comunidade Canção Nova, orava e orava muito, mas não dizia nada. E quando vinham me dizer, ore. Nós não acreditamos que tudo pode ser mudado pela oração? Então ore. Vamos rezar. Vamos rezar. E há um mês do acontecimento. Não havia mais um mês do acontecimento, não tinha como Deus intervir, porque não tinha jeito. Aproximando-se um mês do acontecimento. E eu, angustiada diante de Deus, sinceramente, dizia, Senhor, o Senhor não pode permitir que isso aconteça conosco, com essa pessoa, porque seria para nós um grande acidente na comunidade. E há um mês do acontecimento, o Senhor, sem que nós esperássemos, ninguém esperava, uma das partes decidiu que não era da vontade de Deus. Sem ninguém intervir. Não houve intervenção humana. Não houve. Mas Deus interviu. E essa foi a expressão de uma das partes que disse assim, eu não sei como, mas a minha questão é com Deus. Eu quero, eu tenho certeza, eu humanamente sei que é bom para mim, mas Deus não quer. Tudo pode ser mudado pela oração. Como eu disse, a hora que as nossas comunidades deixarem o Espírito Santo possuir de tal forma o carisma, e ao invés
de criticar, de jogar pedras, de ficar desesperado, de ficar ansioso. Se voltar para o essencial, Deus age, Deus intervém, e nós passamos a ser sinais para o mundo. A comunidade Canção Nova tem vivido experiências como essas, e nós temos primado a sermos dóceis à vontade de Deus. Há momentos que parece que ficam sem controles, principalmente porque nós crescemos. A comunidade cresce e de repente você, se era impotente, percebe mais a sua impotência. Mas se você está em oração, se a sua comunidade está em oração, se a sua comunidade adora Jesus Eucarístico, se a sua comunidade gruda em Nossa Senhora, nós rezávamos o terço e temos isso na nossa regra de vida, mas com o passar dos anos nós percebemos que o terço só era muito pouco para nós. Vamos rezar o rosário. E o Espírito Santo vai suscitando em nós estas novidades, essas iniciativas, que às vezes nem parte do líder, passa a ser um costume ou algo que vem um sopro do Espírito Santo nos menores, nos mais jovens. Isso vai tomando conta da comunidade, isso é bom. E daqui a pouco a comunidade inteira está impregnada daquela inspiração do Espírito Santo. Eu me recordo que nós, na nossa regra de vida, nós temos às 15h, um momentinho de parada, para nos unirmos à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, com todas as pessoas do mundo. Nós tínhamos isso. Foi uma regra que começou a aparecer assim na nossa vida. E um dia, a graça da comunidade Canção Nova, não é tão antiga na comunidade, tem deve estar por volta de uns 10 anos no máximo, não chega a 10 anos. Ela me disse, eu trabalhava na rádio com ela me disse: Lu, eu posso introduzir na rádio às 15h a hora da misericórdia? Nós aqui na Canção Nova não rezávamos o texto da Divina Misericórdia. Parávamos às 15h, um momentinho, onde você estava, você parava para rezar e se unir à cruz de Cristo com todas as pessoas que naquele momento estavam unidas também. E por todas as que sofriam, por todas as pessoas do mundo inteiro. E ela começou, ela nem era locutora, ela começou às 15h com um grupinho pequeno a rezar. Aquilo ali foi tomando conta, foi passando, foi se espalhando no meio da comunidade. A ponto de depois nós começarmos pela televisão. Hoje, nos nossos setores de trabalho, quem vem aqui na Canção Nova e visita as nossas casas nesse horário, por várias partes onde nós temos o núcleo Canção Nova, nossas frentes de missão, vão ver que às 15h, nós, do nosso departamento, ali, juntamos e rezamos o texto da Divina Misericórdia. São iniciativas assim, que o Espírito Santo vai suscitando. Porque a comunidade, ela sobrevive no seu carisma na medida que ela resolve todas as coisas pelo combate da oração. Eu gosto muito dessa expressão, no combate da oração. Porque, na realidade, a vida em comunidade, qualquer carisma, ele se realiza no combate da oração. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar esse texto que está em Atos 12. Eu gosto demais dessa palavra. Inclusive no Amor Vencerá, no programa do Amor Vencerá, eu tenho essa figura que eu fiz questão de pôr, porque para mim aqui está o maior exemplo da intervenção de Deus na vida da comunidade. Eu acho que eu vou ler com você todo o texto, porque vai valer a pena para nós. Atos 12,
diz assim: perseguição de Herodes, morte de Tiago, prisão e libertação de Pedro. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns membros da igreja para os maltratar. Assim foi que matou a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Era então os dias dos pães sem fermento. Mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos de 4 soldados cada um, com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A palavra de Deus faz questão de mostrar aí. Mandou prendê-lo e lançou-o no cárcere, entregando-o à guarda de 4 grupos, de 4 soldados, cada um com a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Vamos ler esse versículo juntos em voz alta? Versículo 5. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Vamos continuar e vai imaginando você aí nesse local, nessa hora. Ora, quando Herodes estava para o apresentar, naquela mesma noite dormia Pedro entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. Os guardas à porta vigiavam o cárcere. E eu digo, mas a igreja orava sem cessar por ele. Tocando no lado de repente, versículo 7, apresentou-se um anjo do Senhor. Uma luz brilhou no recinto. Tocando no lado de Pedro, o anjo despertou. Levanta-te depressa, disse ele. Caíram-lhe as cadeias das mãos. O anjo ordenou: cinge-te e calça as tuas sandálias. Ele assim o fez. O anjo acrescentou: cobre com a tua capa e segue-me. Pedro saiu e seguiu-o, sem saber se era real o que se fazia por meio do anjo. Julgava estar sonhando. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. Chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesmo. Saíram e tomaram juntos uma rua. Em seguida, de súbito, o anjo desapareceu. Então Pedro tornou-se a si e disse: agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo dos judeus. Refletiu um momento, dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitos se tinham reunidos e faziam orações. Quando bateu à porta da entrada, uma criada chamada Rosa adiantou-se para escutar. Mal reconheceu a voz de Pedro. De tanta alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca? Mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é um anjo. Pedro continuava a bater. Afinal, abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhe com a mão que se calassem, contou como o Senhor o havia livrado da prisão. Não é maravilhosa essa palavra? Eu tenho essa palavra como um rema, como uma ordem para a minha vida. Eu vou e venho muitas vezes nela. É a comunidade que estava orando. Pedro estava preso.
Não só através de uma porta, mas de várias portas. Pedro estava amarrado. Está aí para ninguém duvidar, olha, o milagre que Deus fez. Ele estava amarrado, preso no cárcere, entre guardas, 4 guardas, mandou prendê-lo e lançou no cárcere, entregando a guarda de 4 grupos. 4 grupos. De 4 soldados cada um, que eram 16 guardas naquela hora. Com a intenção de apresentá-lo ao povo. Pedro estava assim encerrado na prisão, mas a igreja orava sem cessar por ele a Deus. Quando o anjo veio e tirou as correias de Pedro, e foi passando pela primeira porta, pela segunda porta, pelos guardas, Pedro pensava que estava dormindo, nem ele acreditou na comunidade orante, nem o líder. E quando ele saiu, que ele percebeu que era verdade, ele foi em direção àqueles que estavam em oração. E quando ele chegou e bateu, a criada veio dos menores, né, gente? E reconheceu Pedro. E de tanta alegria, não abriu a porta. Saiu correndo, fechou de novo. Saiu correndo e disse, é Pedro. E falaram o que para eles ali? Falaram o que, gente? Para a criada. Você está louca? Ah, então é um anjo. É até o anjo de Pedro, mas não é Pedro. Não é isso que acontece com a nossa comunidade? Nós pedimos, estamos ali orando, fazendo jejum, adorações, colocando o joelho em terra, e quando Deus está para fazer e faz, que é isso? Você está louca? Acontecer conosco? Ou nós acreditamos na força, no poder da oração, que tudo pode mudar, ou então nós é que somos loucos. Mas a criada não estava louca. Não era o anjo de Pedro, não era o anjo da guarda de Pedro, era Pedro. Desde o mais velho, o líder, até a mais novinha, não acreditava, embora estivessem rezando. Mas quando estamos rezando, tudo pode ser mudado pela oração. Por que que as nossas comunidades, agora falando aqui bem baixinho para nós que vivemos em comunidade, para os outros não ouvirem. Por que que a nossa comunidade não é melhor? Não dá mais frutos para a igreja? Por que que a nossa comunidade não tem sido testemunho de verdadeiras conversões, como está lá na palavra? E o povo simpatizava com eles, cativava a simpatia de todos. Porque nós não acreditamos na força da nossa oração. Tem que vir um pregador tal, tem que vir um ministro tal, tem que vir aquela pessoa na nossa comunidade para fazer o que tem que fazer. Mas nós, a nossa comunidade, desculpa, o Espírito Santo não está aqui. Desculpa. Deus, a ação de Deus, o poder de Deus não está aqui. Mas nós estamos rezando. Você e a sua comunidade pode dizer assim, mas também esta comunidade podia dizer assim. Por quê? Como Pedro falou para Tomé. Tomé, você esteve comigo, você me conheceu. Ô Tomé, vem cá, toca aqui, ó. Por isso que é necessário orarmos. Quando você vê o seu líder, o coordenador, o formador sem oração, vai rezar para ele. Não ir lá, você tem pouca oração, viu? Você não sabe conduzir a nossa comunidade. Ou então, não fique falando o coordenador, o formador, o fulano de tal, o fundador não tem oração. Reza por ele. Nós não somos vasos comunicantes? Eu creio na comunhão dos santos.
que quando eu rezo para o Padre Jonas, como fundador. Quando eu rezo pelo Eto, que tem a administração nas suas mãos, meu Deus, imagine, até eu peço oração para ele, a responsabilidade que ele tem diante de Deus, diante da igreja, diante de tantos sócios, tantas pessoas que contribuem conosco, porque quando você resolve mandar dinheiro para uma obra, é porque você acredita nela. É ou não é? Quando você desembolsa algo seu, é porque você está confiando. Imagine, eu preciso rezar muito pelo Eto. Eu preciso rezar muito pelo Padre Jonas. As pessoas precisam orar muito por mim. Os membros da comunidade. E eu tenho que orar muito. Eu tenho que dobrar o meu joelho, eu tenho que fazer sacrifício. Eu tenho que louvar a Deus. Eu tenho que ser alegre, eu tenho que manifestar a força e o poder de Deus na minha vida, por aqueles que não estão conseguindo, porque estão cansados, estão desgastados, e por mais desgastada que eu esteja, eu tenho que fazer-me como a mais cheia de juventude. Por quê? Porque os irmãos precisam de mim. Eu sou vaso comunicante, a graça que tem em mim na oração, na alegria, na partilha, na súplica, no louvor, eu vou passando como um vaso comunicante para o Eto, para o Padre Jonas, para a Eliana, para o Laércio, que precisa de unção para conduzir o povo na oração. Como eu falo do Eto na administração, eu falo do Laércio que precisa de unção, da Eliana que precisa de unção para conduzir o povo aqui como animadores. Porque quando o povo ajuda também, é porque eles confiam numa Eliana, num Laércio, numa Lília, numa Luzia. Porque sabem e reconhecem que o trabalho é sério. Quando o povo ajudar a sua comunidade, as pessoas ajudarem você, aqueles colaboradores, aqueles que trazem o pão nosso de cada dia ali na sua comunidade, a sua ajuda, para o ministério, para o dom, o carisma ir para frente, é porque acreditam em você. Então, a comunidade tem que estar alicerçada no poder do Espírito Santo. E quando um não reza, o outro dobra o joelho 2 vezes. Quando você percebe que alguém está fraco na oração, está sonolento, preguiçoso, acomodado, você pode até dar uma ajudazinha, mas não fica julgando. Vai, reza. Se você reza 1 hora, reza 2 por você e por ela. Ofereça os seus trabalhos. Ofereça o seu dia a dia. Há tantas formas de nós, o dia inteirinho, estarmos em oração. Eu peço para nosso Senhor e faço questão de fazer da minha vida uma oração. Eu nunca passo nesse rincão, por mais vazio que seja, de não chegar aqui e falar: bênção, Mãe de Deus, roga por mim. Jesus, fazer meu coração como do Senhor. E sempre eu encontro um motivo para puxar uma oração. Eu creio que você também é assim. Mesmo que as pessoas pensem que eu não esteja em oração, no meu coração eu estou em oração. Por quê? Porque onde uma comunidade reza, o Senhor envia os seus anjos. Os anjos de Deus estão aí. Onde há uma comunidade que não reza, não existe os anjos do Senhor, existe a outra parte. A tentação. Os anjos das trevas. Mas onde há uma comunidade que reza, aquele lugar, eu tenho certeza que aqui agora está povoado de anjos. Não é maravilhoso? Dá uma olhada aí para você ver. Está povoado de anjos aí, para a sua comunidade, para proteger a sua comunidade, para ouvir a oração da sua comunidade, para levantar a sua comunidade, para fazer o carisma da sua comunidade para frente. Os anjos do Senhor estão ao nosso favor. Eu sei que nós temos o anjo Canção Nova. Qual o nome da sua comunidade? Hein? Isso, o anjo, fala, o anjo Canção Nova, o anjo tem. O jeito que Deus é bom. Como Deus é bom. Ele não ia dar um anjo especial com toda a milícia para você? Claro, para sua
comunidade, então nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos, nós só precisamos exercitar para vermos o poder de Deus. E esse exercício, ele acontece continuamente, na medida que nós nos abrimos para que a nossa comunidade esteja alicerçada, frequentando o templo, ligada, inserida na dimensão da igreja, nas orações, nos ensinamentos dos apóstolos, no essencial, na força do Espírito Santo, porque só assim os carismas vão em frente. Nós queremos agradecer, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e vamos pegar a carta de São Tiago, encerrando aqui esse momento. Nós encerramos com oração. São Tiago, que fez parte das primeiras comunidades cristãs. São Tiago, capítulo 5. Está aí uma comunidade orante. Alguém entre vós está triste? Versículo 13. Reze. Está alegre? Cante. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. Versículo 16, que é o mais importante no momento. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Nós estamos sendo chamados, a igreja aqui no Brasil, para estudarmos os Atos dos Apóstolos. Não sei se a sua comunidade já fez o estudo dos Atos dos Apóstolos, agora, nesse tempo. Se não fizemos, temos que fazer. E nos Atos dos Apóstolos nós vemos assim, que havia, por uma parte, a pregação. Os apóstolos, os discípulos saíam a pregar. Apesar de todas as perseguições. E de outro lado, o Senhor, a cada dia, chamava novos fiéis. A sua comunidade tem esse compromisso de ver, de perceber o crescimento das pessoas se voltando para Deus ao redor dela. E por isso, como consequência, o Senhor curava a todos. Onde há uma comunidade orante, onde há um povo que reza, onde há a doutrina dos apóstolos, onde há a palavra de Deus anunciada, onde há o batismo no Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo, há as curas. Nós não devemos ter medo de, pela nossa oração, vermos as pessoas curadas, transformadas, libertas da opressão do maligno, convertidas, porque estes são frutos da evangelização. A comunidade, quanto mais fervorosa for, mais ela vai ver os frutos da evangelização. Então vamos rezar por esse momento. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em comunidade. E você agora é chamado a louvar a Deus. Pode até pôr a sua Bíblia na cadeira e levante os seus braços e vamos louvar a Deus. Vamos agradecer. Vamos bendizer. Porque o Senhor nos chamou em comunidade. Ele nos chamou a prosseguirmos neste caminho, que é a comunidade, a vida cristã. Sermos chamados de cristãos. Professarmos juntos como irmãos a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, o fervor na oração, o louvor a Deus. Porque por este meio, muitos se ajuntarão a nós, muitos serão atraídos
pela palavra de Deus, muitos serão atraídos pela nossa vida de piedade, o nosso testemunho orante, pela nossa oração, pelo poder da oração que a comunidade exala para todos os cantos por onde ela anda. Vai louvando a Deus pela sua comunidade, louva e glorifica o Senhor, porque você faz parte de um corpo, que é o corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo, com Maria, os santos anjos, e porque você foi chamado à vida comunitária, que nem tudo é perfeito, porque estamos a caminho, nem tudo já está pronto, porque estamos a caminho, e porque a comunidade é feita de homens e mulheres com defeito, fracos, frágeis, mas ela tem nela a ação do Espírito Santo, ela tem nela a vontade de Deus, que deve ser imperada, ela tem Maria, ela tem a oração dos irmãos para ser sustentada, ela tem a igreja, ela tem alicerces, o alicerce dos apóstolos, das primeiras comunidades, das congregações religiosas, sim, das paróquias, das dioceses, sim, ela está inserida na realidade de igreja, e aquilo que está inserido na realidade de Cristo Jesus, na igreja do Senhor, nada jamais será destruído, nada jamais poderá ser quebrado, nada jamais poderá chegar ao fim, porque o Senhor está aí vivificando, dando vida nova, transformando, agradecendo, louvando conosco pelas suas maravilhas. Obrigado, Jesus, porque o Senhor eleva as nossas orações ao Pai, e conosco o Senhor louva ao Pai por essas pequenas comunidades que confunde, Senhor, tantas pessoas que estão ainda na soberba, que estão ainda no orgulho, que estão ainda, Senhor, longe da salvação. Bendito sejas, nosso Deus e nosso Salvador. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.